Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da tarde, 14 horas do dia 24 de fevereiro de 2021, da turma 3402. Inicialmente, eu gostaria de apregoar apenas os processos do turno da manhã que foram retirados de pauta por determinados motivos, que eu não falei na gravação da manhã. São os itens 73 a 108, Yara Brasil Fertilizantes, retirados de pauta por ausência da conselheira relatora. Os itens 143 a 154, Braswell Indústria e Comércio, também de relatoria da conselheira relatora, isso aqui é da ausência da conselheira relatora e também por pedido do patrono do contribuinte. Os itens 155 a 178, sim, em Companhia de Interconexão Energia, de relatoria da conselheira Renata, retirada de pauta por solicitação do IGFM. E os itens 191 a 194, Bosel Brasil, relatoria da conselheira Cintia Helena, retirado de pauta por ausência da conselheira relatora. Apenas ficou faltando eu apregoar isso aí na parte da manhã, os processos retirados de pauta. Então, vamos pela pedido de preferência, o item 209 da pauta, Creata Brasil Serviços de Marketing, de relatoria da conselheira Maísa. Eu peço o apoio ao convidado Dr. Richard Edward Dotterly Ferreira a ingressar na sala. Presidente, eu estou com problema aqui no meu computador. Desculpa. Eu estou só avisando que eu estou com um problema aqui no meu computador. No do CARF? Talvez eu vou ter que reiniciar ele. Eu caí, né? Oi, eu não... Mas você voltou. Você está me ouvindo? Voltei. Isso. Alguém falou alguma coisa comigo? Eu que falei que o meu Windows está dando problema aqui. Deixa eu só ver se ele voltou, porque ele deu um problemão aqui. Vamos ver se ele foi. Porque talvez vou ter que atualizações, né? Não sei, deu alguma coisa aqui que ele deu um problemão aqui. Fica rodando e não funciona. Boa tarde, doutor Richard. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Richard. Tudo bem? Tudo bem. Do joia. Julgaremos agora o item 209 da pauta, Creata Brasil Serviços de Marketing, relatoria da conselheira Maísa. Ela vai fazer a leitura do seu relatório e, posteriormente, eu concedo a palavra ao senhor por 15 minutos. Eu peço só um instante que a conselheira está acessando o sistema ali, que deu um pequeno problema técnico. Não deu certo, Maísa? Não. Qualquer coisa eu vou ter que abrir. Você quer pelo e-mail o seu voto? Tem todo o seu voto? Não, eu tenho ele no meu e-mail. Tem? Tem. Então, só... Que aí eu vou ter que ler pelo celular. Você está só com o computador do CARF? Tô. O meu outro ali, ele não dá muito certo, não. Creata. Colegas, eu li também, eu não sei se eu relatei o que foi retirado de pauta também, o item 179, Fergomar, de relatoria também da Cíntia. Retirado de pauta por ausência da relatora. Acho que faltou esse número. Posso começar a leitura, presidente? Pois não, você tem a palavra, Maísa. Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido a maior de COFINS não cumulativa, relativo ao período de apuração de maio de 2004. Após a transmissão do despacho decisório eletrônico, não homologando a compensação pleiteada, sob a justificativa do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito de COFINS não cumulativa do período, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, informando que os débitos de COFINS informados na DCTF foram equivocados, sendo que a sua retificação foi realizada após a emissão do despacho decisório. A DCTF retificadora foi o único documento anexado aos autos. Essa defesa foi julgada improcedente pelo acordo assim emendado. Intimada da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, alegando em síntese a necessidade de retificação da ementa do acordo da DRJ, a validade do crédito, vez que a base de cálculo da COFINS do período seria muito inferior ao valor sobre o qual a empresa se respaldou para proceder com o recolhimento do DARF, e anexo aos autos registros de
registro de serviços prestados pelo IGIA e ICMS para respaldar seu raciocínio que o valor do faturamento do período seria inferior ao que se respaldou. Eu ainda sintetizo aqui, patrono, outras questões que foram indicadas, como o senhor vai fazer sustentação oral, eu vou poupar a turma da leitura. Então, esse é o relatório. Ok, doutor Richard, são 14 horas e 21 minutos, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria só trazer aqui uma questão preliminar. Presidente, teve uma juntada de folhas 127 a 302, eu acho que foi feito por equívoco, até entrei em contato com o outro escritório. É uma petição da Suzano Papéis, então os autos ficaram bem maiores do que são documentos que não fazem parte do nosso julgamento, mas eu já entrei em contato com o advogado só para esclarecer esse ponto. A folha 127 a 302 não faz parte do nosso processo. Bom, como a relatora indicou, nós tivemos uma retificação dessa DCTF antes do próprio julgamento da DRJ. O que eu gostaria efetivamente de trazer e reforçar o que estava no recurso é que a empresa traz as folhas 82 a 107 a comprovação do faturamento que ela teve. Como ela fez essa comprovação? Ela trouxe o livro de apuração do ISS para as prestações de serviço e traz a GIA, que é a apuração do ICMS com o rol das notas fiscais emitidas de venda de produtos. Então, somando-se o volume de prestação de serviço com o volume de venda de mercadorias, nós temos o faturamento da empresa para fins de apuração da COFINS. Então, tivemos essa mudança. No caso, eu acho que o grande pleito aqui trazido e reforçado seria, na verdade, a baixa em diligência para análise dessa documentação pela DRJ ou pela instância inferior, para que a gente possa ter analisado essa documentação trazida aos autos, que comprova efetivamente que houve uma redução, houve um erro na indicação do faturamento, que seria a base de cálculo da COFINS, e justificando a própria retificação da DCTF. Nós temos, é claro que ele é posterior ao julgamento da DRJ, mas ele vem reforçar um entendimento da própria Receita Federal, que é o parecer COSIT número 2 de 2015, que determina que a DRJ volte, quando há a retificação da DCTF, que o processo volte à primeira instância para analisar essa retificação e comprovar se de fato houve o valor. No caso, a empresa contribuinte conseguiu fazer a comprovação desse faturamento, que é basicamente prestação de serviços e venda de mercadorias, de forma a comprovar a redução desse faturamento e a redução da base de cálculo da COFINS, justificando, então, no caso, o retorno dos autos à instância inferior, pelo menos, para que ele possa ter a sua apreciação da alteração da DCTF e das outras obrigações acessórias. Basicamente é isso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, doutor Richard, obrigado. Maísa tem a palavra para seguir a leitura do voto. Então, recurso voluntário tempestivo. Recurso voluntário tempestivo deve ser conhecido. Primeiramente, sustenta recorrente que a decisão recorrida caberia ser retificada em sua ementa para indicar a data correta do período de apuração, qual seja, maio de 2004. Contudo, a decisão indica na ementa a data em que o crédito pleiteado na compensação teria surgido, qual seja, na data do pagamento do DARF, considerado como indevido pelo sujeito passivo, quitada em 15/6/2004. Além de ser questão não prejudicar de qualquer forma a defesa do sujeito, não há qualquer erro da decisão em considerar a data do DARF em sua ementa, não existindo qualquer retificação a ser realizada. Adentrando no mérito, observa-se que a recorrente não trouxe nenhum elemento fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório e da decisão recorrida. Com efeito, em sua defesa, o contribuinte alegou que a origem do crédito decorreria de equívoco cometido na apuração do valor da COFINS devida em maio de 2004.
Para demonstrar a existência do crédito, a empresa apresentou somente a DCTF retificadora, que indica um valor de COFINS devido de 25 mil. No recurso voluntário, sustenta que a base de cálculo da COFINS seria o faturamento, assim entendido como a soma dos valores referentes à prestação de serviço e venda de mercadorias, que alcançaria um valor de COFINS devido de R$ 36.614,94, sem considerar eventuais deduções. Abro aspas para essa citação, que foi nas folhas 54. Anexa o registro de serviços prestados e a consulta de GIA e ICMS, que respaldaria a base de cálculo alcançada. Primeiramente, é essencial frisar que o raciocínio traçado pelo sujeito passivo quanto à base de cálculo da COFINS não cumulativa se mostra falho. De fato, em conformidade com o artigo 1º da Lei 10.833, a base de cálculo da COFINS não cumulativa encontra respaldo constitucional da redação já vigente do artigo 195.1b da Constituição Federal, para incidir sobre as receitas aferidas pela pessoa jurídica, incluídas receitas diferentes daquelas correspondentes ao seu faturamento, como as receitas financeiras, por exemplo. Na redação original da lei, anterior à modificação dada pela Lei 12.973, indica, então, o total das receitas aferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. A discussão quanto à extensão do signo faturamento é travada para COFINS cobrada com fulcro na lei, no artigo 3º da lei número 9.718 de 98, tradicionalmente denominada de COFINS cumulativa, para a qual inexistia a alteração dada pela emenda constitucional 20 de 98. Portanto, ao contrário do que pretende a recorrente, a COFINS não cumulativa não incide tão somente sobre o faturamento, assim entendido como produto da venda de mercadorias, de serviço e mercadorias e serviços. Ademais, a empresa não postou aos autos qualquer documento fiscal, DACOM ou contábil, balancetes, livro diário, notas fiscais, que poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do despacho decisório. De fato, não consta dos autos os documentos fiscais ou contábeis que dão suporte para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento indevido alegado. Ainda que se considere a documentação anexada pela empresa no recurso voluntário, que considera um valor de base de cálculo de COFINS inferior ao previsto na lei, observe-se que a própria recorrente reconhece que se alcança o valor devido de COFINS no período de 36 mil, superior àquele valor informado na DCTF retificadora, de 25 mil, não sendo possível confirmar a origem do valor informado na DCTF retificadora. Além de não constar qualquer documento relacionado à apuração da COFINS não cumulativa, a documentação anexada pela empresa não evidencia qual o equívoco cometido em sua apuração, inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração fiscal original e retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do crédito. E a ausência de documentos, com a expressa indicação da necessidade de apresentação de documentos contábeis para demonstrar o seu crédito, foram bem evidenciados pela decisão recorrida nos seguintes termos. E aí eu faço só menção à decisão, falando que não existe nos autos nada que comprove, como defende correto e, consequentemente, originário. Nenhum demonstrativo, nenhum livro contábil, nada. Fecho aspas, na decisão da DRJ. Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração da COFINS no período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de restituição ou compensação, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso. Inclusive, necessária a apresentação de documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por esse conselho, consoante bem explanado pela conselheira Thais de Laurentiis, no acórdão que eu faço menção, 3402.005.034. Eu só faço a transcrição aqui do acórdão. Então, assim, no presente caso, entendo ser imprescindível a diligência, vez que a recorrente não evidencia com clareza a existência de crédito no presente caso. E aí, aqui, eu só faço indicando que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, no caso de compensação e o pedido de ressarcimento, cabe ao sujeito passivo. Coloco aqui a menção ao artigo 15 e 16 do decreto 7235, o ônus probatório do postulante do crédito, faço referência a acórdão do CARF. Com isso, face à ausência de provas, deve-se ser mantida a conclusão alcançada pela decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, é como voto, presidente. Ok, mas obrigado. Alguém precisa de algum esclarecimento? Alguém gostaria de debater algum ponto? Podemos votar? Então, conselheiro Pedro. Acompanho a relatora. Ok, Silvio Renan. Acompanho a relatora. Renata. Com a relatora. Paulo. Com a relatora. Maria Eduarda. Acompanho a relatora, presidente. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Em sustentação oral, patrono do contribuinte, Dr. Richard Edward Dr. T. Ferreira, OAB 146.500. Qual que é a unidade da federação, doutor? É São Paulo. São Paulo. Ok, doutor Richard, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado, uma boa tarde a todos. Até logo. Bom trabalho. Eu pergunto a Patrícia se o patrono da Goodyear já está, a patrona, está a postos, a doutora Rafaela. Não, presidente. Ok. Todo mundo apanhando dessa parte digital, né? Acho que mesmo aqueles que têm muita familiaridade é uma coisa que está além do nosso poder. Tem vezes que a gente vai dar aula, tá tudo certinho, a gente sabe, já testou antes, fez tudo e tal, chega daí errado. Tem dia que você acha que vai enrolar e vai... Beleza. Então, vamos seguir, então, a ordem, né? O primeiro item da pauta de hoje, o 195, subsídia 7 Gestão Brasil, de relatoria do conselheiro Pedro, foi retirado de pauta por inclusão indevida. O valor é acima de 12 milhões. Não foi inclusão do relator, foi um equívoco, aqueles processos que retornaram sem devido. Não era para retornar. Então, esse caso, 195, retirado de pauta. Deixa eu já mandar para outra planilha aqui. O próximo item, então, vai ser o 196, 197, 198 e 199, Alto Neon Brasil Têxteis Acústicos, relatoria da conselheira Maísa. Tem a palavra Maísa. São iguais? São diferentes? Eu estou só conferindo aqui, eu acho que eles são todos iguais. Ok, você tem a palavra. Desculpa, qual o número? Perdão. O Alter 1, eu vou ler. São 3 iguais e 1 diferente, tá, presidente? 3, eu estou propondo uma diligência que é igual à diligência. E em 1 eu estou julgando. Então... Qual é o diferente? É isso que eu vou falar aqui para você. É o final... O diferente é o final 2009-39. É o primeiro, 196. Então, vamos fazer ele primeiro? Tá bom. 196, aí é a ordem mesmo. Então, presidente, aqui é essa situação de DCTF retificador apresentada após a ciência do despacho decisório, sem a apresentação de documentos. Então, eu vou direto ao voto, se vocês não se importarem. Com efeito, em sua defesa, a sua defesa, o contribuinte alegou que a origem do crédito decorreria de equívoco cometido na apuração do valor da COFINS. Para demonstrar a existência, ele só apresentou a DCTF retificadora. Contudo, a empresa não constou aos autos do DACON ou qualquer documento contábil que poderia respaldar o crédito. Não consta dos autos dos documentos contábeis, as planilhas anexadas, e aqui só é que é a diferença, né? As planilhas anexadas sequer evidenciam as razões pelas quais os valores de retenção que foram informados equivocadamente, não evidenciando a razão, não evidenciando a existência do crédito. Então, eu coloco aqui que é a única planilha que foi apresentada, eu até coloco aqui no voto para vocês verem que foi isso aqui. É o único documento. A ausência de documento já tinha sido identificada pela decisão recorrida, e aqui eu faço as mesmas considerações desse voto que eu acabei de ler
Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok. Alguém precisa de algum esclarecimento? Então, Pedro? Como voto? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Tá mudo? Renata? Com a relatora. Ok. Paulo? Com a relatora, acompanho. Maria Eduarda? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Isso foi o 96. Agora o 97. O 2009-22, qual que é? 2009-22 é o 199. O 197 é o 2009-85. Tá, pode ser. Todos são iguais. Então, a gente julga junto. Eu vou direto na proposta, que lá eu explico o que é que eu... Atentando-se, observa-se que a recorrente trouxe aos autos do recurso voluntário uma documentação que evidencia que o pagamento do PIS importação, cuja compensação se pleiteia, incidiu sobre royalties pagos para o exterior em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia. A empresa anexou aos autos o certificado de averbação de contrato junto ao INPI, com vigência no fato gerador objeto no presente processo, prazo de 2/4 de 2005 a 2/4 de 2007, de pagamento de royalties para a fabricação de produtos para controle de ruídos, etc. Anexa ainda o contrato de câmbio correspondente ao pagamento dos royalties ocorridos em setembro de 2006, referente ao período de janeiro de 2003 a janeiro de 2006, no montante de tanto, que corresponde ao contrato acima, indicando com clareza que se refere ao fornecimento de tecnologia. E o valor do PIS importação pago pela empresa corresponde exatamente ao valor correspondente à aplicação da alíquota de 1,65 sobre esse valor transferido em setembro de 2006, sobre esse valor aí de 6 milhões, que é esse que eu coloquei para vocês. E é o código, que é o DARF, que foi pago, que foi considerado como pagamento indevido. Portanto, resta claro que o valor de royalties pago para a empresa Matec Holding, localizada na Suíça, se refere ao contrato de fornecimento de tecnologia. Entretanto, uma vez que não foi anexado aos presentes autos o contrato em questão, tão somente o certificado de averbação de um dos seus aditivos contratuais, referente ao prazo, não é possível atestar o seu objeto e afirmar categoricamente que a transferência de tecnologia não envolve, no presente caso, qualquer tipo de prestação de serviço correlata, assistência técnica ou treinamento técnico. Aí aqui eu faço referência à solução de consulta COSIT 340 de 2017, que fala dessa questão, esse contrato de fornecimento de tecnologia, que são por vezes complexos, que podem envolver a prestação de serviço. Aí eu faço referência. Contudo, uma vez que não consta dos autos o contrato de fornecimento de tecnologia, não é possível verificar a extensão do seu objeto e se ele envolveu apenas o direito de uso de tecnologia ou também envolve alguma prestação de serviço. Treinamento, estudo, assistência técnica. A dúvida da extensão do contrato decorre também do certificado de averbação de contrato anexado aos autos, que apenas indica o uso de materiais específicos, não fazendo referência à prestação de serviços. Então, com isso, eu proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade fiscal de origem intime a recorrente a anexar aos autos cópia do contrato de fornecimento de tecnologia e dos certificados de averbação do INPI que correspondem ao objeto do contrato, esclarecendo por meio de petição se o contrato envolve a prestação de serviço correlata. Caso o contrato envolva prestação de serviço, informar se é possível segregar as parcelas correspondentes ao serviço prestado em relação ao valor pago para o uso de tecnologia. Cópias do DACOM e da DCTF referente à competência de setembro, páginas correspondentes ao recibo de entrega e aquelas referentes ao PIS importação. Anexar a declaração original e, caso existente, eventuais declarações retificadoras apresentadas. Cópia dos documentos contábeis referentes à remessa para o exterior, dentre os quais registros contábeis, livro-razão, e faturas comerciais, invoices, ou outros documentos que embasaram as remessas. Elaborar, e aí para fiscalização, elaborar relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se o crédito pleiteado é passível de ser reconhecido nos presentes autos
em conformidade com a solução de consulta COSIT. Concluída a diligência, antes do retorno a esse processo, intimará recorrente do resultado da diligência em 30 dias. É como propõe a resolução, presidente. Ok, está claro. Algum esclarecimento? Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Hã? Com a relatora. Renata? Acompanho a relatora. Acompanho a relatora. Eduarda? Com a relatora. Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Isso é 197, 198 e 199. Ok. Agora uma folga para a conselheira Maísa. Vamos para o conselheiro Pedro Souza Bispo. O 200, 201 e 202, Margusa, Maranhão Gusa. São iguais, são diferentes, Pedro? Os dois primeiros são iguais e o último é diferente. Então você tem a palavra. Só ver qual é que eu vou ler aqui. Eu vou ler o 201. Peço licença para ir direto ao voto, que é a questão do conceito de insumo, né? E umas notas que foram consideradas inidôneas, que envolve o 200 e o 201. Aí eu vou ler aqui o 201, que já contempla, eu vou falar, tem uma pequena diferença só entre eles que eu vou falar. Então eu já vou direto ao voto, presidente. Na verdade é um pedido de diligência, né? Naquele modelo que a gente costuma fazer. O recurso voluntário tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual ele se deve conhecer. Conforme se depende da leitura dos autos, a lei trata de pedido de ressarcimento e confins não cumulativos do segundo trimestre de 2006, vinculados à exportação, com pedido de compensação atrelado, que foi indeferido parcialmente pela unidade de origem, uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos às despesas na apuração da contribuição para COFINS. Os seguintes itens foram objeto de glosa pela fiscalização, confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância. A. Gastos efetuados com combustíveis e lubrificantes em veículos próprios para transporte de matéria-prima entre estabelecimentos do contribuinte que não configuram insumos, créditos oriundos das transportadoras Gilmar Ferreira Souza Transporte e Serviço, Visan Transporte e Serviço e a Miranda Transporte, para aquelas notas em que se discriminavam vendas feitas por essas pessoas jurídicas transportadoras, mas que se tratavam de aquisição de pessoas físicas diversas, o que não daria direito a crédito. C. Créditos relativos a notas fiscais inidôneas, tendo em vista a constatação da inatividade da pessoa jurídica Heitor Lucena Barros Júnior, microempresa. Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente é a pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo industrial, preponderantemente na fabricação e comercialização de ferro-gusa. Certo? Aí tem aquela que eu discorro, né? Costumo sempre discorrer sobre essa questão do conceito de insumo, e vamos para a página... vamos para a página... Deixa eu ver aqui, página 8. No caso concreto, a seguinte aqui, no caso concreto, observa-se que o auditor e o acórdão recolhido aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos daquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB, né, 247 e 404, já declarados ilegais pelo STJ sob o rito do artigo 543 do CPC 73, 1036, e segundo o CPC 2015. Assim, em face da superveniência do RESP 1.221.170/PR, carecem os autos de comprovação de eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo, segundo os critérios de essencialidade e relevância. O contribuinte ainda informa que não se tratam de combustíveis e lubrificantes utilizados para movimentação de cargas entre estabelecimentos, conforme defendido pela autoridade fiscal e acatado pela DRJ. Trata-se de movimentação de insumos utilizado no processo produtivo da recorrente para uso de caminhões e pás carregadeiras nas operações envolvendo transporte de minério de ferro, matéria-prima, da área de estocagem até os silos de enfornamento,
transporte de carvão mineral, carvão vegetal, matéria-prima, das paliçadas de estocagem para os silos de enfornamento, retirada de ferro guso, produto acabado, do rodeio, lingotamento para a área de estocagem, retirada de escória, resíduo industrial da baia, área de corrida do ferro gusa para a área de beneficiamento, retirada de finos de minério e de carvão, resíduos industriais, do silo de estocagem para a área de estocagem. Ademais, no que se refere à glosa envolvendo despesas ligadas à empresa Heitor Lucena Barros Microempresa, a autoridade fiscal glosou essas despesas sob a alegação de que a empresa se encontrava inativa no período em que ocorreram as operações com a Margusa. Embora no termo de verificação fiscal seja feita referência aos anexos 1 a 4, sendo esse último relativo às glosas envolvendo a empresa Heitor Lucena Barros Microempresa, não foi possível encontrar os anexos 2, 3 e 4 nos autos. A recorrente, por sua vez, alega que no período compreendido entre abril e junho de 2006, não houve qualquer operação envolvendo essa empresa. Juntou, a fim de comprovar as suas alegações, planilha contendo a relação de todas as notas fiscais de entrada que geraram crédito de PIS e COFINS no período, o DOC 4. Vai-se necessário, assim, que a autoridade fiscal junte aos autos os demonstrativos faltantes citados e proceda ao confronto desses com a planilha apresentada pela recorrente. Dessa forma, eu voto no sentido de determinar a realização de diligência nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 e dos artigos 35 a 37 e 63 do Decreto 7574/2011, para que a unidade de origem realize os seguintes procedimentos referente ao período de apuração segundo trimestre de 2006. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização em cada um dos bens e serviços glosados e entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa nos termos do RESP 1.221.170. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas, custos incorridos, glosados, separados por natureza, e juntar toda a documentação que sirva para lastrear suas afirmações. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar por que considera que cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado à venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no voto da ministra Maria Helena Costa, proferido no RESP 1.221.170. Juntar aos autos os anexos 2, 3 e 4, citados no termo de verificação fiscal. Proceder ao confronto dos dados constantes do anexo 4 com a planilha de notas fiscais de entrada apresentada pela recorrente e informar se houve pedido de crédito envolvendo notas fiscais emitidas pela empresa Heitor Lucena Barros Microempresa no período objeto do presente pedido. 5. Que a autoridade fiscal elabore relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pela recorrente, inclusive sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço no período de apuração, no conceito de insumo delimitado no parecer normativo COSIT 5/2008 e voto de Maria Helena Costa proferido no RESP 1.221.170, e de aplicação obrigatória no âmbito da RFB, nota C63/2018. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder o prazo de 30 dias para a manifestação, nos termos do artigo 35 do Decreto 7574/2011. Em seguida, os autos deverão retornar ao colegiado para que seja aberto o prazo de 30 dias. Aí eu vou retirar isso aqui, como a gente já discutiu, né? Então, está retirado. Por fim, o processo deverá ser instituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de julgamento. É como voto. Ok, Pedro. Posso fazer considerações, Pedro, sobre o outro também? Já? Você fala do 201? O 200. Esse é o 201. 200, sim. Pois não. A única diferença que tem é o seguinte, nessa questão aqui das notas fiscais de Humberto Lucena, microempresa, ele fala que os valores ele discorda do valor apurado pela fiscalização, certo?
Só que a fiscalização também deixou de juntar os anexos. Aí eu estou pedindo para juntar os anexos, né, juntar os anexos e que seja feita uma comparação entre a planilha do contribuinte e a planilha do auditor fiscal, que não foi juntado aos autos. Ok, Pedro. Está claro. Maísa tem a palavra? Presidente, só uma questão aqui. No 201, que eu li agora, eu cometi um erro, que na verdade eu botei no item 4 aqui, procedeu o confronto dos dados do anexo 4 com a planilha de notas fiscais, só que nesse caso aqui não houve, a empresa está alegando que não houve aquisição dessa empresa. Então, esse item aqui, na verdade, eu vou pedir só para comprovar se houve aquisição da empresa no SENA, não o confronto. O confronto foi só no 201, que a empresa disse que houve a compra, mas os valores são diferentes. Nesse aqui, ela disse que não houve compra nesse período aqui que ele está pedindo. Então, vou fazer o acerto nesse item 4 aqui do item 201. Ok? Ok, mais alguma coisa? Só isso, por enquanto. Então tá, então Maísa tem a palavra. O Pedro, só uma dúvida, essa questão do anexo, o contribuinte chegou a alegar que ele não teve acesso? Ou você não. Que viu que não tinha no processo? Eu vi que não tinha no processo, não constava no processo, não alegou cerceamento do direito de defesa por isso. Não. Ótimo, era só isso que eu queria saber. Obrigada, presidente. Obrigada, Pedro. Ok. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então vamos para o voto. Maísa? Eu acompanho. Renan? Com o relator. Renata? Acompanho. Paulo? Acompanho. Maria Eduarda? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Itens 200 e 201 da pauta. Agora vamos para o 202. Pedro? 202. Vamos lá. Vou o relatório aqui rapidamente. Por bem relatório se falta, adota o relatório do acórdão recolhido com os devidos acréscimos. O interessado encaminhou o pedido de ressarcimento número tal, relativo aos créditos oriundos de PIS de COFINS no ativo exportação, fundamentado no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.833, para o período do terceiro trimestre de 2007, de junho a setembro de 2007, num valor total de R$ 296.086,96. Com base nesse pedido de ressarcimento, foram transmitidas posteriormente declarações de compensação pelo contribuinte, conforme se verifica. Aqui tem várias aqui. O despacho decisório da folha 16 dos autos, referente ao PERDECOMP número tal, deferiu o crédito pleiteado de R$ 296.086,96, homologando integralmente as compensações, as declarações de compensações, com exceção da PERDECOMP número tal, homologada parcialmente, tendo em vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação integral dos débitos informado pelo sujeito passivo. Tendo em vista que foram improfícuos os meios pessoal e o postal no objetivo de dar ciência ao contribuinte, foi formalizado o edital, ARF número tal, com data de desafixação em 19/5/2002, folha 20 a 22. De outro lado, as folhas 136 e 137 dos autos, aparece a data de entrega como sendo 27/3/2002, com respectivo aviso de recebimento. O contribuinte apresentou em 25/2002 manifestação de conformidade, a folha 24 a 27, onde fala em cancelamento para as duas declarações de compensações homologadas integralmente, devido ao fato de que os débitos informados nos processos em questão teriam sido informados indevidamente, ou seja, estaria se quitando débitos de RPJ, código 2362, demais entidades, estimativa mensal, enquanto na PJ a opção do contribuinte seria pelo lucro real trimestral. Por fim, requer o cancelamento de ofício das compensações realizadas nos processos número tais e tais, mantendo-se apenas a compensação relativa ao processo número tal e
e realizando-se assim a sua devida compensação. Ato contínuo, a DRJ Porto Alegre, Rio Grande do Sul, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na emenda a seguir prescrita, que foi considerada improcedente. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa suscitou as questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade quanto às glosas de créditos. É o relatório. Passando ao voto. O recurso voluntário é intempestivo, mas não atende todos os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, como se verá adiante. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lei trata de pedido de ressarcimento número tal, relativo a créditos oriundos de COFINS não cumulativo, com compensações atreladas, fundamentado no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.833/2003, para o período de terceiro trimestre de 2007, de julho a setembro de 2007, no valor total de 296 mil e tanto. O crédito pleiteado foi totalmente deferido pela DRF de origem, mas as compensações foram parcialmente homologadas, haja vista a insuficiência do crédito apurado. Foram homologados integralmente os pedidos de compensações apresentados nos processos número tal, final 2011-21 e 2011-75. A DECOMP número tal de processo final 2011-10 foi homologada parcialmente. Haja vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para a quitação integral dos débitos informados pelo sujeito passivo. No recurso voluntário, a empresa pleiteia o cancelamento das compensações realizadas nos processos de final 2011-21 e 2011-75, que decorreram de erro da recorrente, pois não se refere à opção de tributação do ano calendário 2008, como se comprova na DPJ 2009/2008. E o débito de código 2362 não foi declarado como devido na DCTF de outubro de 2008, e não houve qualquer vinculação de débito e crédito na DCTF de outubro de 2008. Conclui afirmando que, restando comprovado o erro material da recorrente, que compensou um crédito legítimo com 2 débitos inexistentes, requer a reforma da decisão da DRJ para que seja determinado o cancelamento das compensações realizadas nos processos 2011-21 e 2011-75, pela simples razão de inexistência dos débitos, mantendo-se vinculado ao processo apenas a compensação do processo 2011-10, realizando assim a sua devida compensação. Como se observa, a recorrente alega que a insuficiência de crédito para homologar a compensação no processo de final 2011-10 decorreu de erro na apresentação das compensações constantes nos processos de finais 2011-21 e 2011-75. Nesse sentido, postula no contencioso administrativo o cancelamento de débitos declarados em DECOMPs já analisadas e homologadas pela autoridade fiscal, a fim de liberar o crédito para a compensação pretendida. No entanto, entendo que não é possível realizar tal procedimento no âmbito do contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste colegiado. A referida competência foi atribuída à Delegacia da Receita Federal, como se verá adiante. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de pedido de cancelamento. O CARF e as DRJ não são competentes para apreciar pedido de cancelamento de PERDECOMP ou de cancelamento de débitos declarados em PERDECOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se disciplinada no regimento da RFB, Portaria 203, de 14/5/2012, artigo 312, redação similar às portarias anteriores no tocante às competências, a seguir transcrito. Aqui tem o item 4, 6, aliás, decidir sobre a concessão de regime aduaneiros especiais e pedido de parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributo, decidir sobre pedido de cancelamento ou a reativação de declarações, o item 11 aí. Dessa forma, a recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das compensações à autoridade competente
a qual apreciará o pedido e decidirá, de acordo com o conjunto probatório apresentado, deferindo ou não na forma da lei. Diante do exposto, o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Eu não estou conhecendo o pedido por falta de competência do CARF. Ok. Alguém gostaria de pedir algum esclarecimento? Esse assunto a gente já discutiu bastante na turma, né? Que é a questão de impugnação do débito, né? Não do crédito, apesar de ser um pedido de ressarcimento ou de restituição, né? Eu não sei se a Maria Eduarda e o Paulo participaram desses julgamentos, porque daí eu posso apresentar o contraponto, né, da discussão desse... Sim, pois pode fazer isso, Thaís. Se for rápido, sim. Porque qual que é o entendimento em sentido contrário, né, que eu venho colocando aqui, e que desde o ano passado foi acatado pela primeira turma da Câmara Superior do CARF, né, num processo aí que foi conhecido de relatoria da conselheira Edeli, de que quando você promove a declaração de compensação, né, por lei, ela não só, você está não só confessando créditos, mas também confessando débitos, né, sob condição resolutória, mas os débitos estão ali. E esse acórdão dela que eu estou fazendo referência é o acórdão 9101-004-767. E é muito realmente interessante o que ela percebeu ali, né? Que a Lei 9.430, quando ela estabelece o contencioso que se faz a partir das declarações de compensação, ela não traz em nenhum lugar essa limitação de que esse contencioso só diz respeito ao crédito. Isso não existe na Lei 9.430. Tá? O contribuinte confessa o débito e ele manifesta sua inconformidade contra a não homologação. E a não homologação se faz do global, né? Desse confronto entre créditos e débitos, que é justamente a natureza da compensação, né? Então, eu já tinha há tempos atrás me manifestado dessa maneira, mas era muito vencida. Não sei até se a Maísa lembra disso, ela tinha acabado de entrar no CARF. Levava a bronca da Tulim por conta disso, mas foi um negócio que acabou tendo essa repercussão agora na Câmara Superior. E o voto dela, realmente, ela conseguiu demonstrar isso que não existe na lei, na verdade. Esse é o contraponto, né? Onde está essa limitação de que você não pode ter o contencioso sobre o débito, né? Onde você teria, então, esse contencioso que não aqui? Sendo que é aqui que ele foi confessado e é aqui que ele vai ser cobrado de alguma forma, né? Então, esse é o posicionamento em sentido contrário que eu venho colocando aqui na turma. Eu não lembro bem quem acompanhou das últimas vezes, talvez a Renata, hoje a Cíntia não está aqui, mas é essa questão, né? Porque existem duas discussões, né? Essa com relação ao débito e a outra sobre a competência do CARF para falar sobre esses pedidos de retificação, de declaração de compensação, né? Só que esse caso aqui, eu acho que o mais importante é a questão do débito, né, assim, porque é um passo anterior, porque, pelo que eu entendi já do posicionamento da turma, se existem imprecisões materiais, né, na declaração de compensação, a gente pode até superar, conhecer e dar provimento aqui, né, ao apelo do contribuinte, mas não com relação ao débito, né, assim. Pode falar, desculpa, falei um monte. Não, assim, desculpa, Maria Eduarda, eu vou passar na sua frente aqui, que você tinha pedido a palavra também, mas só porque a Thaís perguntou. Eu lembro da gente discutir isso, eu lembro da Maria falar bastante sobre essa questão, não era isso, a Maria Aparecida? Ela falava muito. Ela falava, e era, na verdade, foi todo um momento do colegiado, assim, que eu acho que, na verdade, não se discutiu muito, assim, que a frase que ela era,
você não pode retificar a decomp, você não pode retificar a decomp. Então, e a gente não aí, incluiu nisso, entendeu? então, Thaís, mas aqui nesse caso, o que eu estou entendendo que o contribuinte está pedindo é que ele retifique as outras, decomp de outro processo. Eu entendi que ele está brigando por conta do débito que ele declarou errado aqui, não é isso? Declarou errado em outro processo. Foi homologado em outro processo. Tem duas compensações que já foram homologadas, pelo menos, Pedro, se eu estiver errada, exato, isso mesmo. Então, tem duas compensações foram homologadas. Que já foram homologadas em outros 2 processos. Uhum. E aí, esse terceiro processo é meio que assim, é o mesmo crédito, estou errada, Pedrão? É o mesmo crédito desses outros 2, só que aí ele está falando assim, olha, cancela esses outros 2 que já foram homologados, porque o débito lá foi informado errado, para liberar o crédito para essa minha decomp aqui. Ele estava parcial para ser homologado totalmente ela, ao invés de ser parcial, né? Para liberar o crédito, né? Que é isso que até ele fala isso aqui. Então, eu não estou entendendo que é discussão de débito do processo. Eu estou entendendo que ele está querendo discutir débito de outros 2 processos que já foram homologados. Nossa, não foi isso que eu entendi. Se é isso daí, eu entendi totalmente errado, eu peço desculpa. Mas que ele fala aqui, ó, no relatório, que os débitos informados no processo em questão teriam sido informados indevidamente. Os débitos daquele processo, e não desse. Uhum. Não, então, gente, desculpa, eu tinha entendido errado. Eu estava entendendo que nesse processo aqui, ele queria rever esse débito, porque esse débito era o mesmo daqueles outros, não é isso? É o mesmo crédito. É isso que eu estou entendendo. É o mesmo crédito aqui que ele estava utilizando. Ele usou um pedacinho desse crédito aqui em outros 2 que já foram homologados. E aí ele está querendo falar assim, olha, na verdade, aqueles débitos lá que foram homologados nas outras 2 compensações, ele não existia, não. Então, cancela essas outras compensações para liberar o crédito aqui. Cancela o que você já homologou. É basicamente isso que ele está pedindo. Inclusive, eu não entrei nesse mérito, mas também não tem prova nos autos desse erro que ele disse que cometeu. Também não existe no processo essa prova. Aí eu acho complicado a gente aceitar que faça uma retificação de outro processo que não tem nada a ver. Sendo isso daí, parece que é mesmo que eu tinha entendido mal, não tem cabimento, ele está pedindo o julgamento de outro processo nesse. Exato. Tá? Não, então tá. Desculpa, gente, falei um monte de negócio que não precisava. Mas então é isso mesmo. Tô vendo aqui no voto do Pedro. Então, desculpa, presidente. Gente, retira. Eu não. É isso aí que a Maísa acabou de explicar. Tá? Então, na verdade. Não é bem isso, não, sabe? Eu tenho. Então, se tiver. Eu li o que o Pedro me explicou. Então, eu estou relendo. Seria processo de crédito e débito. De fato, eu não tenho como assim, saber de cara se é isso, mas é porque. A via de regra, nos pedidos de ressarcimento, esses pedidos eles são agrupados em família, né? Existe um único processo de crédito e a eles são vinculados vários processos de débito. Eu não sei se é isso que o contribuinte está pedindo, se é, olha, esses processos aqui vinculados, os de débito, né, que são de compensação, cancele esses 2 aqui, e aí, de fato, para sobrar mais crédito. Mas ainda assim, para mim, é isso que ele está pedindo. Então, seria uma família única, né? E um único processo de crédito para outros processos de débito vinculados. É difícil saber, sabe por quê, Pedro? Porque a compensação o ressarcimento é de 2008. De lá para cá, existem muitos processos que foram divididos em vários outros processos administrativos, como se o crédito fosse possível ser apreciado em vários pedaços. E hoje em dia não. Hoje, se você apresenta o pedido de ressarcimento, você pode vincular 10 compensações a ele. O processo de crédito é único. E o que vai subir para a DRJ e para o CARF analisar é unicamente o processo de crédito, que é justamente um dos pontos que a gente defende. Olha, o de débito está até na DRF, porque esse débito sequer foi objeto de litígio. E assim, só para
para ser coerente. Antes do Paulo, a Maria Eduarda que está na frente. Vamos lá, Renan. Último ponto aqui. Passar a palavra para ela. A gente se acostumou a falar pode débito, não pode débito. Eu até lembro de comentar em um dos julgamentos que, após a decisão da Câmara Superior, isso ganhou talvez uma importância e um dualismo até, que antes não tinha. O que eu entendo, na verdade, é que a gente não pode aceitar no CAF um litígio que não existiu. A Receita Federal, em momento algum, apreciou o débito declarado pelo contribuinte. Eu até aceitaria discutir isso se a Receita Federal de ofício fosse lá, como, inclusive, nós já apreciamos nesse colegiado, a questão da incidência de multa de mora em compensação de denúncia espontânea. O contribuinte faz a denúncia espontânea e depois compensa. Ali está sendo discutido o débito. Nesses casos, eu não me oponho em forma alguma. Por quê? Porque o fisco foi lá de ofício no PERDECOM e disse, não, contribuinte, o débito aqui não é esse, o débito é maior. E aí, isso compõe o litígio. Nesse ponto, não. O contribuinte diz, olha, eu devo 100, vou compensar aqui esse débito. E aí, posteriormente, ele traz como se fosse uma nova apreciação, como o Pedro bem colocou. O que ele quer aqui é a retificação, não é nossa competência, a competência da unidade de origem. Era isso, presidente. Exato, a competência originária da RFD, né? Mas então eu não entendi. Mas então o ponto que a Maísa tinha colocado, você não viu nada. Vamos respeitar a ordem só. A Maria Eduarda levantou e depois o Paulo, por favor. Na verdade, a minha pergunta tem relação com a da Maísa, que desde a origem eu estava tentando identificar aqui, é o seguinte: nós estamos julgando somente o pedido de ressarcimento, ou a gente está julgando já as decúmpes que estão relacionadas e que a gente está analisando? Outro ponto, que assim, eu já me deparei de situações feito essa, e o que a gente achou importante averiguar? Qual é o status dos outros processos? Porque, por exemplo, se esses outros processos de decomp já foram homologadas e o contribuinte não recorreu, já encerrou a discussão sobre aquilo. Então, qualquer discussão, como a Maísa levantou, de débito daquele processo, ela é impertinente neste momento. Então, não caberia o que a Thais levantou nesse caso específico. Só que, muitas vezes, como o Renan também apontou, a gente está diante de um caso que a gente está julgando tudo em conjunto, ou seja, não só o ressarcimento, mas todas as decompes no mesmo momento. Então, é isso que eu queria entender aqui, clarear quais são, se de fato a gente está julgando só o ressarcimento ou se também as compensações neste momento, essa é a minha dúvida. E uma outra questão que eu ia pedir só para a Thais me repetir, que eu não consegui anotar aqui, que a distinção, a discussão sobre inexatidão material, eu conheço bem, inclusive eu acompanho que inexatidão material é possível, mas essa discussão sobre o débito, eu não tinha conhecimento da Câmara Superior ter tratado sobre isso especificamente, né, que são duas coisas diferentes. Eu pedi só para você repetir para mim essa decisão da Câmara Superior. Acórdão 9101 004 767. Obrigada. Imagina. Ok. Terminou, Maria Eduarda? Sim? Ok. Paulo, você tem a palavra? Quando se está falando de processo de débito, na verdade, você está falando de cada uma das decomps. Não são outros processos que são julgados, analisados. É um processo chamado digital, se eu não me engano, de cobrança. Então, você tem a família de decomps associadas ao PE, e, nesse caso, o despacho decisório ele reconhece integralmente o crédito, só que o crédito reconhecido não é suficiente para liquidar os débitos das 3 decomps. E aquele que não foi homologado, porque não houve suficiente, ele vira um processo de cobrança segundo aquele processo que está lá na decomp do débito. Então, eu acho que há uma confusão aí em imaginar que foi analisado o processo antes, então não posso trazer para cá. Não, tudo faz parte do mesmo processo, é um processo de crédito. O que o contribuinte alega ali é que ele está pedindo para cancelar 2 decomps que ele transmitiu indevidamente. É basicamente isso, ele está pedindo cancelamento da decomp, como o Pedro colocou. Esse é o pedido do contribuinte. Não há litígio contra o crédito, né, nós já sabemos disso, foi totalmente reconhecido, só que ele diz que foi indevida a transmissão das decomps.
E ele quer, como a Maísa mesmo colocou, ele quer que cancele aquelas decomps, não é retifique, é cancele as decomps, pedido de cancelamento de decomp. Quando fizer isso, vai haver crédito para liquidar a outra decomp que é procedente, que ele não quer que cancele, que existe aquele débito. É basicamente isso que eu acho que não está sendo compreendido. O pedido dele é pelo cancelamento de 2 decomps. E esse pedido de cancelamento de decomp, aí eu sigo o que o Pedro falou, é competência da DRF. No momento da cobrança lá, que ela vai controlar isso daí. Eu acho até que há decisões nesse sentido, pelo menos na DRJ. Né? Aliás, esse caso é um deles. Né? A DRJ diz que não compete ela se manifestar sobre pedido de cancelamento de decomp. É nesse sentido que eu acho que não há litígio a ser julgado. E é nesse sentido que eu acho que está correto o voto do relator, que eu acompanho. Ok, Thaís, então, você? Não, eu ia falar, presidente, que realmente aqui, revendo o caso, eu acho muito pertinente o que o Paulo falou, de que o pedido é de cancelamento de outras decomps, não essa. Então, na verdade, eu acho que eu concordo com o relator de que a gente não é competente, mas talvez por outro fundamento, de que, na verdade, ele está pedindo para eu julgar um outro processo que não é esse. Esse processo é decomp. São as 3 decomps que são vinculadas ao mesmo processo de crédito, não é outro processo, tá? Essas decomps estão vinculadas a esse processo de crédito, nós não estamos nos manifestando sobre outro processo. É esse processo de crédito que está em julgamento. E tem 3 decomps, 2 delas ele pede cancelamento porque foi indevido. Então não é outro processo. Ah, entendi. Não tem outra decisão. Nesse processo. Não tem outro processo. Aquele processo lá é um processo de controle de cobrança. Vários decomps. Isso, é uma família. É um pedido de ressarcimento e é usual, é o comum. Um pedido de ressarcimento atrelado a ele tem 3 decomps. Só que o contribuinte diz assim, 2 delas eu não devia ter mandado. E é por isso que estão me cobrando a terceira, que o débito eu realmente devo, estão me cobrando porque esgotou naquelas outras 2 lá que foram indevidas. Então eu peço para cancelar as decomps. Esse é o ponto. Então não há outro processo, é um outro processo. Só para trazer para o colegiado conhecimento, eu consegui agora consultar esses outros processos que a gente está debatendo, 2011-75, 2011-10, são processos eletrônicos. Esses processos sequer eles possuem autos. Então você não vai encontrar lá um despacho decisório dizendo, olha, essa compensação aqui eu não homologuei. Não. É processo de controle da decomp. O entendimento é família. Ele é sempre controlado pelo que nós chamamos de processo de crédito. E a eles serão vinculados quantos processos de débitos existirem, quantas compensações existirem. Isso é uma forma de organização. O que sobe para a gente julgar? Ela sobe uma numeração única, processo de crédito. A mecânica, o mecanismo é basicamente esse. Para concluir isso, aí o próprio sistema SCC faz isso, né? Imaginemos que o crédito desse pedido de ressarcimento fosse integralmente indeferido. Não há crédito. O que ia acontecer? Iam originar esses 3 processos de débitos, iam dar origem a um processo de cobrança em cada um deles. E o contribuinte, eventualmente, poderia contestar essa cobrança. E essa cobrança, então, é feita, segundo cada um desses processos eletrônicos aí, que controla o débito da decomp. Basicamente é isso. Agora, resumindo, pela posição de Thaís, é pertinente a discussão do débito nesse processo que a gente está discutindo agora. Entendeu? Sim, na verdade retoma tudo que eu falei. Para esclarecer isso. Sim. Não é com relação Então, agora, é porque eu abri aqui o despacho decisório só para até falar para vocês, né? Eu abri, no despacho decisório tem isso mesmo. Tem aqui as 2 decomps homologadas e essa outra decomp não homologada. Então, realmente, a discussão do débito, ele quer que cancela os outros 2 débitos que foram compensados aqui nessas 2 decomps que fazem parte aqui desse processo. Ok, assim, pessoal. bonito, né? Podemos, então, voltar? Não trouxe o Nossa, eu não ouvi de novo agora o que a Maísa falou por último. Vocês ouviram? Ele não trouxe documento. Documento. Isso. Daí esse que vai ser. Bom, Ok, gente, vamos concluir, então.
Podemos ir para o voto? Acho que a pauta ainda está extensa ainda. Então, o Pedro não conhece do recurso. Como vota, Maísa? Eu conheceria do recurso, né? Eu não sei nem se é divergência isso, porque como ele não conhece, talvez eu vou ter que abrir divergência mesmo para negar provimento. Eu abro divergência, então, nesse sentido, porque aqui a questão é realmente uma discussão do débito, que ele está pretendendo reduzir o débito informado nas decomps que constam aqui. Só que ele não trouxe provas para respaldar a razão pela qual isso deve ser reduzido, né? O porquê que isso deveria ser retirado, né? Ele coloca só que decorreu de erro, porque não se refere da opção, mas a gente não tem aqui qual erro que foi cometido de uma forma concreta, né? Então, eu abro divergência para conhecer do recurso, para entender pela possibilidade da gente analisar o débito, mas nego o provimento do recurso voluntário. Ok. Sigo, Renan. Eu acompanho o relator, presidente. Eu entendo que aqui não haveria o litígio. A Receita Federal, em momento algum, fez alguma apreciação relativa ao débito que o contribuinte pretende a correção de um erro de fato. Correção de erro de fato, o meio correto para se conseguir isso não é por meio do contencioso administrativo. Por isso, acompanho integralmente o relator. Ok. Renata? O relator. Ok. Paulo? Acompanho o relator. Maria Eduarda? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Eu ia fazer só uma ressalva que, assim, é um tema interessante, assim, está sendo trazido para mim, agora eu não tinha conhecimento, eu vou dar uma estudada nessa questão da decisão da EDELI, eu achei bem interessante a fundamentação, já comecei a passar a vista aqui. Eu só tenho uma preocupação em relação a isso, porque a partir do momento que a gente começa a entender que nós somos competentes para discutir o débito, a gente sabe que a competência da gente para análise de compensação é justamente atrelada ao crédito, porque é a área que a gente teria competência. Então, eu tenho uma dificuldade também prática, porque quando você admite essa discussão do débito, a gente passa a discutir débitos também de competência de outras sessões de julgamento. Então, tem essa questão também só prática, que vai ser um caso para eu analisar, mas, por enquanto, eu vou manter meu entendimento. Eu acompanho o relator. Ok. Maísa? Presidente, já não me manifestei, eu vou com a divergência. Interessante que a Maria Eduarda colocou, não tinha pensado. Vai dar problema mesmo se vingar. Eu acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado por maioria de votos e não conhecer o recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maísa e Thaís, que conheciam o recurso e negavam o provimento. Ok, vamos lá. Esse foi o 202. Próximo item da pauta, agora nós estamos de novo na Goodyear, eu pergunto para antes, acho que a gente podia fazer o Goodyear antes de sair para o café. Eu pergunto a Patrícia se a doutora Rafaela já se encontra na sala. Não, presidente. Vamos julgar assim mesmo, né? O que vocês acham? Opinião do colegiado. Está na ordem sequencial, né? Então vamos ser razoável, né? Vamos ser razoável. Se fosse no presencial, a gente julgava, né? Era aquela coisa, o patrão não tá mais ali. A gente vai, olha no corredor, não tá. É difícil. Vamos dar mais uma oportunidade aí. Vocês querem passar para o café agora? Vocês querem esperar um pouquinho? Ninguém está com pressa, não, né? Por mim, daria para jogar mais um. Tá, então vamos por esse mais um. Pedro, esse seu corte e White auditoria, são dois processos. Dá para julgar? Deixa eu ver aqui. Tá? 205 e 206, você marcou como fácil. Lendo um já resolve os dois, que um é de piso. Tá, então vamos lá. Os itens 205 e 206 da pauta, corte, White, auditoria de relatoria do conselheiro Pedro. Tem a palavra, Pedro. Vamos para o 205 aí. Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, com compensações atreladas, paga indevidamente 14/1
14/9/2001. Na verdade, os dois são de COFINS, mas foram pagamentos diferentes, certo? Em datas diferentes, não é de PIS e COFINS, não. Então, continuando. A autoridade fiscal, por meio do despacho decisório emitido em 26/8/2008, indeferiu o pedido sob o fundamento de que o DAF, por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, eu fiz uma confusão aqui, depois eu conserto, teria sido integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informado na PERDECOM. Em sua manifestação de conformidade, a impugnante abordou os seguintes aspectos. 1. Tendo efetuado o pagamento a maior de contribuições federais, utilizou o direito previsto no artigo 65.1 do CTN. 2. Nulidade do despacho decisório. 3. Utilizou o pagamento a maior para recolhimento de impostos e contribuições administrado pela SRF, conforme o artigo 66 da Lei 8383/91 e legislações posteriores, através de PERDECOM. Atualizou este crédito de acordo com o parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250/95. Não procede, 5. Não procede a alegação de que não resta crédito disponível, uma vez que o DAF utilizado, a DCTF referente ao 4 mês de 2001 e a de PJ referente ao exercício 2002, confirma a existência do crédito. 6. Requer o cancelamento do despacho decisório, que o pedido de compensação seja homologado e que a requerente seja liberada de todas as suas imputações. Ato contínuo da RJ São Paulo 1, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na emenda do acórdão recorrido, a seguir transcrito. Aí foi negado o provimento também. Foi considerada improcedente a manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depois do presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. Acrescentou aos autos documentação contábil visando provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. É o relatório. E não voto. O recurso voluntário é intempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. A lei trata de direito creditório da recorrente, decorrente de suposto pagamento de DAF a maior de COFINS ocorrido em 14/9/2001. Visando utilizar o suposto crédito, a recorrente apresentou declaração de compensação, número tal, que foi indeferida pela autoridade tributária sob o argumento de que não existia crédito disponível relativo ao referido DAF, o que impediu a homologação da compensação. No mérito, alega a recorrente que o crédito de COFINS decorre de pagamento indevido. Mesmo que a DCTF retificadora e a de PJ 2002 tenham sido enviadas após a emissão do despacho que indefere a compensação, isso não deveria prejudicar o aproveitamento do crédito pela recorrente, que efetivamente suportou o pagamento do tributo em montante superior à sua apuração, uma vez que resta demonstrado nesta declaração que não constavam débitos da COFINS no período. Além disso, a fim de provar o pagamento devido na impugnação, juntou aos autos os DAFs utilizados e a PERDECOM. Em sede de recurso voluntário, acrescentou aos autos o espelho do livro Razão, referente à conta contábil, número tal, de nome COFINS a compensar, folha 113. Contudo, entendo não caber razão à recorrente. Como se sabe, é entendimento pacificado neste colegiado que cabe à recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a administração tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil, Lei 5869 de 73, vigente à época, adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária. Aí o artigo 333. A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o pedido de restituição seja do contribuinte, cabendo à fiscalização a verificação e certeza de tal pedido por meio de realização de diligências, se entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O artigo 65 da revogada EN 900/2008 esclarecia, que tem o conteúdo do artigo 65, ressalta-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente, conforme EN 210, a EN 460 de 2004 e a EN 600 de 2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo a COFINS e erro no preenchimento do DCTF no mesmo montante, devidamente retificada posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito, apresentou, além das retificações da DCTF e de PJ 2002, a PERDECOM, o PITAF utilizado e o espelho do livro razão referente à conta contábil número tal, COFINS a compensar. É folha 131. Entendo que, no caso concreto, a empresa não cumpriu com a sua obrigação de comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A recorrente, a fim de demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago a maior, deveria ter demonstrado o erro na apuração da COFINS no período em questão por meio hábeis, a exemplo de livros contábeis, livros fiscais, mapas de apuração, etc. Sobretudo que não oferiu receitas tributáveis pela contribuição em comento. Deixa eu fechar aqui, aparecendo aquelas abas que eu falei ontem. Oferiu receitas tributáveis pela contribuição em comento, de forma que ficasse comprovada inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/72. Apenas a de PJ 2002, retificada com valores zerados da contribuição, e o espelho contábil do razão da conta contábil, número tal, COFINS a compensar, essa conta já mostra lá o valor que ela diz que de crédito dela, né? Não se mostram como prova adequada para comprovar as receitas auferidas pela empresa e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito. Assim, a apresentação de elementos de provas que não são hábeis e suficientes para comprovar o erro na apuração da contribuição leva à não comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, sendo correto, portanto, um deferimento do crédito com insuficiência probatória, devendo ser mantida a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok. O outro é idêntico? O outro é idêntico, só muda a data do recolhimento. Ok. Daí é de COFINS também. Ok. É a mesma argumentação. 205 e 206, o conselheiro relator negando provimento por falta de prova. Ô Pedro, só uma... Desculpa, pode falar, Renata. Não, só para tirar uma dúvida mesmo, no sentido de que é só um espelho, ele não juntou absolutamente nada. Só o espelho, ele não trouxe o razão da conta de receitas, foi só da conta de impostos a compensar, tributos a compensar, né? COFINS a compensar. Isso aí não prova que ele não obteve receita no período. Se ele tivesse trazido o comprovante de receita, razão, seria um indício, eu teria baixado de diligência, como é de prática que a gente costuma fazer. Mas essa conta aí eu acho que não é indício também. Eu não entendi muito bem o que é esse espelho. Era justamente essa minha dúvida, mesmo da Renata. Eu não estou com o processo aberto aqui. Um espelho lá é COFINS a compensar. Valor de tanto. Vamos dizer que ele botou lá 100 mil reais a compensar. Na verdade, o cerne da questão aqui é que ele não... Ele diz que ele não teve contribuição devida no período. Então, o cerne da questão seria o quê? Ele teria que demonstrar que não oferiu receitas tributáveis. Então, ele teria que demonstrar a conta de receita dele, certo? Não essa conta de tributos a compensar. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. Porque na decisão da DRJ, ela reclama que ele só tinha trazido a retificadora, a DCTF retificadora, e não outros documentos, escrituração contábil e tal. Então, eu estava meio assim, ele estava achando que no recurso voluntário isso seria o suficiente de acordo com o que a DRJ falou. No recurso voluntário, ele trouxe o espelho contábil, mas de uma conta que não prova nada também, continua sem provar. Eu consegui abrir aqui, realmente, o que o Pedro está falando, imposto de renda retido na fonte, contribuição social a compensar, COFINS a compensar e contas correntes. É só isso que consta. É um relatóriozinho, não tem... COFINS a compensar, vai colocando aqui do período
a que se refere. Não tem nada de coração em si. Podemos então, gente? Estou vendo já um choro aí. É uma criança me querendo, desculpa, gente. Exatamente. Então podemos votar, né, gente? A matéria é bem conhecida de todos. Então, o Pedro é o relator. Como vota, Maísa? Bom, presidente, considerando que foi só esse espelho, realmente, que está aqui na folha 113 do primeiro volume, eu realmente não consegui identificar, eu acompanho. Ok, Silvio, Renan? Relator. Renata? Com essas considerações, eu também acompanho o relator. Paulo? Acompanho o relator. Maria Eduarda? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Itens 205 e 206 da pauta. E com isso, vamos dar uma pausa para o café. A gente retorna às 10:04. Ok? 15h50. Eu peço ao apoio para interromper a gravação. Ok, presidente.